A oração é mais do que palavras. É um encontro de alma com Deus nosso Pai, com Jesus nosso irmão e com Maria, nossa mãe. Bom dia! Hoje, sexta-feira, 2 de maio de 2025, estamos mais uma vez neste momento de reflexão, meditação e oração. E vamos estar nos sentindo muito bem ao término desse nosso encontro, com certeza. Quando nós entregamos o nosso dia para Deus, quando nós confiamos em Jesus, quando nós cremos em Maria e nos bons espíritos, nós estamos sempre acompanhados. E essas companhias são tão benéficas que com certeza só nos farão bem. Iniciamos a nossa sexta-feira com a leitura então do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados os humildes. E nós estamos no item 2, parte 3. O item 2, por ser um item mais longo, nós dividimos em 3 partes. E esta parte, dividida por nós, começa desta maneira. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. E nós estamos dando continuidade, né, a esse texto, onde fala dos homens de saber, os homens da ciência e os homens de espírito, né, os homens da religião, como nós falamos ontem, né, a dificuldade da religião e ciência estarem caminhando lado a lado, né? Então, desde há muito tempo a gente vê essa diferença entre eles. E aqui começa, né, essa tendência. Então, existe uma tendência de que todos aqueles, porque aqui assim, existe tendência de se acreditarem superiores a tudo. Então, existe uma tendência para que todos aqueles espíritos que se desenvolvam em inteligência começam a desacreditar em Deus, infelizmente. Então, quanto mais inteligentes eles se tornam, mais eles desacreditam em Deus. Querem achar razão e explicação para tudo, independente de Deus. Quem é inteligente demais não admite nada que eles não entendem. Como está escrito aqui, eles não admitem nada daquilo que eles não entendem. Essa dificuldade faz com que seguem as coisas que eles não possam entender. Então, eles não entendem, eles deixam de lado, mas não falam da existência de Deus. E aqui no texto, né, então tá assim, a ação providencial, né?
tem uma ação providencial nesse texto, uma ação divina, né? Que é do Espírito executar o que Deus determina, né? Então existe uma ação providencial que está aqui, olha, estando acima, essa tendência de se acreditarem superiores a tudo os leva a negar aquilo que os despreciaria e a negar até mesmo a divindade. Eles negam a Deus. Eles não admitem e contestam das mais diversas formas. Tanto que a ação providencial sobre essas coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Então, essa ação providencial nós vamos entender como uma ação do Espírito em executar o que Deus determinou, o que Deus determina, né? É uma ação divina. Então, os inteligentes consideram que os homens são autossuficientes e que a ciência dá conta de tudo, né? Que a ciência dá conta de tudo, que é um ledo engano, né? Que é um ledo engano. Então, com a inteligência, aqui, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, eles julgam-se aptos a tudo compreender. Então, eles pegam a inteligência que eles têm e eles comparam com a inteligência universal e se consideram aptos, né? Então, eles acham que o que a ciência falou é o que importa, o que a ciência determinou é o que é válido e que basta para tudo. Se a ciência não falou, é porque é algo que ainda não tem uma explicação, mas nunca admitem a divindade, nunca admitem a Deus, né? Nunca admitem Deus, né? Por exemplo, vocês se lembram da ovelha Dolly, né? Quando foi feito aquela clonagem da ovelha Dolly e conseguiram realmente, através do DNA, que uma ovelha viva se desenvolvesse. Então, a ciência realmente, ela contribui para o progresso, para o desenvolvimento, ela contribui muito, né? Nós não tínhamos essa imagem, né, de uma ovelha clonada. Porém, nós temos que entender o seguinte, que do nada o cientista não consegue fazer uma ovelha, tá? Mas ele do DNA, que é uma parte viva de uma ovelha, ele consegue fazer com que esse DNA se desenvolva e se transforme numa ovelha viva, né? Então, o limite está de que ele precisa de algo para desenvolver. Ele não faz uma ovelha do nada, ele não cria uma ovelha do nada, né? Então ele pegou uma parte viva da ovelha mãe e desenvolveu a ovelha filha com essa parte viva, com esse DNA. Isaac Newton, né? Tem uma história também que a gente vê na biografia de Isaac Newton, vê uma história que é muito interessante. Ele era um cientista, mas ele acreditava em Deus. Tanto que as leis de Newton até hoje valem, né? Elas vigoram até hoje e a gente tem em Newton algumas colocações assim muito interessantes com relação à existência de Deus, o quanto que ele acreditava em Deus. Uma certa época, Isaac Newton, ele montou uma réplica do sistema solar. Então, com o Sol, com os planetas e todo o sistema solar, ele desenvolveu uma réplica numa mesa enorme, né? E um amigo dele chegou um dia na casa dele e viu aquela réplica, né? E perguntou assim para Isaac, quem que fez isso? E Isaac responde assim, ninguém
fez isso, né? E o amigo continuou olhando aquela maquete maravilhosa, né? E mexeu numa das manivelas. E quando ele mexe, ele conseguiu ver todo o movimento do sistema solar, né? E daí ele ficou assim perplexo e falou assim, mas quem que fez isso? Isaac Newton tornou a responder, ninguém fez isso. Daí o amigo falou assim, não, Isaac, essa réplica é fantástica, é maravilhosa. Você conseguiu colocar aqui nessa maquete o sistema solar verdadeiramente como a gente conhece. E Isaac Newton responde para o amigo, meu amigo, eu não consigo te entender. Você acha essa réplica maravilhosa, acha essa réplica fantástica, mas o original, o que você vê, o que você constata no original, você diz que é resultado do acaso, é resultado de uma explosão. Então a gente percebe assim, né, que aquele que não crê em Deus acha, né, que é obra do acaso, é obra de uma grande explosão que foi criado o sistema solar. Então, para a gente concluir esse pequeno texto com melhor entendimento, a gente tem que estar ciente de que a doutrina espírita nos orienta sempre para estudarmos. Nós temos que estudarmos, nós temos que desenvolver a nossa inteligência. Nós podemos estudar muito, mas nunca nós podemos se sentir demais, ou nunca nós podemos nos sentir maior que os outros. E também me ocorreu mais um exemplozinho. Tem mães, né, que falam assim, olha, meu filho tem 2 anos, olha como ele é inteligente. E acreditem, é uma criatura inteligente mesmo. Pode ter uma inteligência extremamente grande. Essa criança com 2 anos, por tudo aquilo que ele faz e por tudo aquilo que ele pode vir a fazer. Com certeza, ele desenvolveu a inteligência em outras vidas e a inteligência ele conserva, né? O conhecimento você conserva. É o seu tesouro, né? Que você leva para onde você for. Então, esse filho muito inteligente, nós temos que também ficar atentos que por conta da inteligência, por conta da arrogância, por conta da prepotência, por conta de se acharem inteligentes demais e colocarem as outras pessoas num estágio, num patamar muito inferior, eles retornaram para a Terra, retornaram para esse mundo de provas e expiações, porque eles se sentiram mais do que os outros, então voltaram para aprender a outra asa do anjo. Lembra do nosso anjo simbolicamente? O nosso anjo para voar precisa de 2 asas. O da sabedoria, que é a inteligência, e o da bondade, que é o amor, que é a humildade. Então ele tem a asa desenvolvida da inteligência, mas ele precisa desenvolver a asa do amor. Então você mãe, você pai, você madrinha, padrinho, irmãos, se tem uma pessoa muito inteligente na sua casa, ensina ele a ser bom. O que ele precisa mesmo é aprender a ser bom, aprender a ser gentil, aprender a ser caridoso, aprender a amar o próximo, porque inteligente ele já é. Ele está precisando desenvolver a 2ª asa para ser o anjo. Então nós, neste momento, né, após esta reflexão, após esta meditação, né, sobre o texto que acabamos de ler, eu convido você, meu irmão, minha irmã, para uma oração. Nessa oração de sexta-feira, né, a oração onde nós devemos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria,
por nos ter amparado durante toda essa semana. Fizeram de nós pessoas mais fortes para passar nos dias difíceis que muitos tiveram nos dias dessa semana. Dores físicas, dores morais, vergonha, de ter sido rebaixado, de ter sido dispensado, de não ter conseguido o seu emprego, de não ter se sentido útil, né? Então, vamos agradecer e pedir a Deus, a Jesus e a Maria e aos bons espíritos que nos deem força para encerrar com dignidade, com serenidade, com gratidão essa semana, este ciclo. E eu peço para Deus, para Jesus, para Maria, para você que nos acompanhe, que você consiga paz para o seu coração, que você consiga serenidade para a sua alma, que você consiga clareza nos seus pensamentos, que você consiga mais saúde para o seu corpo, que você tenha mais sabedoria nas suas atitudes, que você valorize mais todos os momentos da sua existência. É tão maravilhoso viver, é tão bom estar aqui, porque é uma oportunidade de nos desenvolver, de nos melhorar, de nos tornarmos maiores e melhores. E que o seu passo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, seja guiado por Deus, nosso Pai, por Jesus, nosso irmão, e por Maria, nossa mãe. E que os bons espíritos se encarreguem de lhe darem as melhores opções de escolhas e o melhor caminho que você deva seguir. Tem um salmo muito interessante que assim ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. É o Salmo 37:5. E que você encerre a sua semana em paz, em luz, em serenidade e em gratidão. Agradecemos a Deus, a Jesus e a Maria por mais esta oportunidade. Agradecemos aos bons espíritos por estarem aqui nos assistindo, nos ouvindo e nos orientando. Agradeço a você particularmente que está dividindo a sua vida, um momento da sua vida com a minha vida. Muito obrigada. Que Deus lhe dê paz, lhe dê luz e lhe dê muita sabedoria para que você tenha um final de semana para lá de bom. Se você conhecer alguém que precisa também fazer orações, coloque o nome dele aqui. E se ele precisa aprender a orar, ofereça nosso endereço: www.orandosemprебem.com. Eles serão muito bem-vindos. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu compartilhamento, e eu te espero amanhã. Eu te espero amanhã às 7h07 e fica aqui um forte abraço e um beijo do meu coração para o seu coração. Fique bem e que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Até!